Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso mais podcast Papo de Atitude. E hoje a gente tá com amor no ar, tá com clima de romance, porque a gente vai falar do quê com esses convidados mega especiais, gente? Esse é convidado de honra. Eu sei que eu falo que todo mundo é convidado de honra aqui, mas vocês vão conhecer agora. Conhecer não, né? Vão reconhecer Pastor Bruno e Pastora Rafa. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde. Ou Tá bom animado? dia, boa noite, Ou não boa sei, né? noite, né? Depende de quem vai Aham. escutar, se é no Bom dia dos dia, boa tarde, namorados. boa noite. É verdade, é verdade. E pastor, animado pra falar de amor. Ah, com certeza. E nada melhor, né? E Rafa, Também, muito animada. agora que a gente tá chegando perto do Dia dos Namorados, não sei se você vai ver também depois do Dia dos Namorados, mas a gente decidiu entrar nesse clima aqui pra responder algumas perguntas. Vou até ficar com o celular aqui. Já recebi na caixinha, né? 24 horas antes, a gente abriu aqui, pastor, para tirar todas as dúvidas. Você falou lá, o pastor fez a propaganda de que ele ia responder tudo e qualquer tipo de pergunta. Então, a galera mandou pergunta aqui para responder. E eu quero saber se você quer fazer alguma introdução, se a gente já entra mesmo nas perguntas. Se quiser, a gente pode ir direto ao ponto, Já né? vai direto, né? vai São muitas direto. perguntas, melhor ir direto ao ponto Aí, mesmo. Fechado. Aí vai dividindo com a Rafa aí, ó, as Vai, perguntas vamos, mais então. polêmicas. Mas acho que até que ficou tranquilo. Como diz a Rebeca, bora lá? Bora lá. Bora lá. Então tá, vamos começar aqui com umas mais levinhas para vocês irem aquecendo. Acho que é leve, né, pelo menos. Qual é o principal problema de um julgo desigual? Principal problema de um julgo desigual. Bom, primeiro que a Bíblia, em alguns pontos, ela sugere algumas coisas, em outros pontos ela determina, né? Que é o caso do julgo desigual. Ela diz, não vos associeis a um julgo desigual, ou seja, está no imperativo. E tudo tem uma base, né? Um fundamento. A Bíblia não nos dá nenhuma direção que não tenha um fundamento claro que coopere para o nosso bem. Então, o principal é que a fé é o fundamento dos nossos princípios e valores. Então, tudo que eu faço na minha vida tem a ver com os meus princípios e valores. E a minha fé fundamenta isso. Então, se nessa questão tão importante que é a base, o casal diverge, então, na verdade, eles estão assumindo um compromisso que eles não vão conseguir, né, ter uma convivência saudável. Um exemplo básico, né? Eu quero a igreja domingo, né? Mas o meu cônjuge, domingo para ele não é dia de igreja, é dia de assistir um futebol, é dia de estar na casa da mãe e do pai, Churrasco. é dia de fazer um churrasco, é dia de dormir até mais tarde, enfim, cada um tem o seu estilo de vida baseado nos seus princípios e valores. Então isso é um problemaço. Aí você tem um filho, aí um quer criar o filho na igreja, o outro não quer, um quer batizar numa religião, o outro quer batizar em outra. Então, se o casamento já tem tantas diferenças por serem seres diferentes, com criações diferentes, que vieram de contextos diferentes, se houver divergência no principal, que é o fundamento, então é um problemaço. Agora, é claro que tem exceções, mas são exceções, né? Deus é misericordioso, Ele é gracioso. Nós temos esses exemplos na nossa igreja de pessoas, de maridos que se converteram, esposas que se converteram. Glória a Deus por isso, mas o processo até isso acontecer é doloroso, tem marcas, é desafiador, ou seja, é melhor a gente não ir por um caminho que a Bíblia diz, não vá. Tem até aquela ilusão, né, pastor? O que você fala quando as pessoas falam, não, pastor, mas ele tem todas as qualidades, só falta ser crente. Só fala. Baita de uma ilusão mesmo. Tá tudo ali, só falta o principal, né? É verdade. É isso verdade. mesmo. E existe um momento certo para casar? Olha, existe sim um momento certo para casar, né? Só que definir esse momento é desafiador, né? É melhor a gente definir primeiro qual é o momento que a gente não deve casar. Primeiro, quando não temos maturidade, né? Então, adolescência não é uma fase para casar, antes da faculdade ou até mesmo no meio da faculdade, não é uma fase, não é um momento bom para casar. Desafiadora. Uma fase desafiadora, porque você tem muitos... Você está construindo a sua vida, né? Construindo ali o início da sua vida, dali que vai surgir a sua fonte de renda, né? O seu sustento de vida. Então, não são fases onde você deve acrescentar uma pessoa à sua vida e ainda ter o compromisso, né, de construir uma vida junto com ela. Né? Então, com certeza, não é quando nós não temos maturidade, não temos condição financeira, né? Agora, esse é um extremo, né? Porque tem o outro extremo, que às vezes também alguns alvos muito
inacessíveis são colocados. Eu só caso quando eu quitar o apartamento, eu só caso quando eu terminar o doutorado, né? Eu só caso quando eu fizer meu primeiro milhão. Ou seja, são alvos que não impedem um casamento de acontecer. Ninguém começa a vida já com tudo pronto, Sim. né? Alguns podem vir de uma base que dá mais possibilidades, mas o natural é a gente construir junto. Mas algumas coisas já têm que estar construídas, como, por exemplo, uma profissão, uma fonte de renda, antes da gente investir no casamento, né, amor? Sim, concordo. Que é também não cair nessa ilusão de, né, eu amo demais, eu já tenho certeza que é ele para minha vida. Não é isso o motivo para... Não, então tá, então a gente tá pronto para casar, né? Existem outros critérios, né? Só gostar, não... Minha mãe sempre falava, cuidado, que a mão não enche barriga. Eu também Exatamente. acredito que quando o casal já é um casal mais maduro, eles também precisam administrar o tempo, né, de namoro. Tanto para você não demorar muito, também para você não se anteceder na escolha, sabe? Exato. Esse daí também é até uma pergunta, Rafa, se você puder continuar falando, o que é que eles perguntaram. Existe um tempo muito rápido para casar? Você casou rápido demais, como é que é isso? Eu acredito que existem casais que se antecedem no processo, né, para se casar, por mais que já tenham uma certa maturidade, alguns já foram casados, talvez um ou outro já tenha sido casado, mas eu acho que tem que ter cautela, mesmo isso já tendo acontecido, até por isso já ter acontecido, entendeu? Sim. Então, eu acho que precisa ter cautela, precisa ter calma, precisa analisar um pouco mais. Então, eu acho que meses de namoro é algo muito pouco para você conhecer a pessoa. É claro que você não vai conhecer, você só vai conhecer mesmo depois que você se casar. A conexão mesmo, ela só vem no casamento. Mas eu também acredito que quando você antecede um certo tempo, também é perigoso, né? Você sofre um pouquinho, uns ajustes, né, no casamento. Acho que a pessoa que está perguntando aqui, porque casou, pelo que eu sei, menos de 1 ano. Então ela deve ter perguntado assim, será que menos de 1 ano é um tempo muito rápido para casar? Dizem que, e é comprovado isso, que a paixão ela dura até o primeiro ano, né? Até 1 ano. Claro que ela pode durar mais tempo, mas é um tempo onde é natural que a paixão esteja muito intensa ainda. Então, não é um momento ideal para você tomar uma decisão. Porque às vezes... pastor, casei na paixão. Um ano. Não é o momento ideal, né? Mas quantos casais que casaram até com menos tempo e que hoje são muito felizes. Então não tem uma exatidão. Mas assim, se você quiser uma clareza maior, uma segurança maior no processo de tomada de uma decisão tão importante, o ideal é que você fique pelo menos mais de 1 ano, né? A gente costuma dizer que de 1 a 3 anos, né? Estourando 3 anos é um tempo assim bom de convivência, saudável, de conexão, né? Saudável, exatamente. Né? Mas realmente não dá para demorar demais e ainda dá para fazer algo assim, eu tenho que casar logo, porque, como diz a palavra, para não me abrasar, Isso né? aí, Né? só para não pecar, né? Exatamente, mas acabar fazendo uma escolha equivocada, né? Sim, verdade. Deixa eu ver aqui o próximo. Quando eu sei, aí aqui já fala, né? Quando que eu sei que é o momento certo para ter um relacionamento. Entendo que um namoro, né? Você começa a procurar uma pessoa para dividir sua vida. Então, o namoro cristão, ele só tem um objetivo, que é terminar em casamento. Então, qual é o momento ideal para iniciar um namoro? É quando eu tenho condições de, num tempo não muito distante, me casar. Né? Então, com certeza, não é na infância, não é na adolescência. Né? Não é na infância, que ponto chegamos? Tem que esclarecer que não é na infância. Triste. Então, isso é muito claro. Então, se eu tenho, né, um planejamento assim de curto, médio prazo para casar, eu vou ter condições de casar, então tudo bem. Né? Falar qual é o momento ideal? Eu acho que é na reta final da faculdade, né? Que é quando você já está ali para... mais encaminhado, entendeu? Pastor, é o ideal é possível. Como é que foi para você? Para a gente também foi semelhante, né? No momento que a gente já tinha. No caso, a gente já estava formada, a Rafa estava se formando. Então, assim,
Isso tudo facilita muito o processo, né? Em Sim. termos de maturidade, condição Isso que eu financeira ia falar, e tal. são sinais, né, de que a pessoa já tá madura, de que ela consegue se sustentar sozinha. Sim. Você pensa, vou Porque não namorar dá com pra 15. casar pra ser sustentado pelos pais, né? Exatamente. Minha mãe sempre diz que quem casa quer casa, Quer né? casa. Imagina você vai, vou começar a namorar com 14 anos. Aí, teoricamente, você vai casar quando tiver 23, 24, você vai ficar 10 anos namorando em santidade, Santidade. né? Firme no Senhor. Entendeu? É desafiador, Mas né? aí entram até duas perguntas aqui, que uma complementa a outra. Uma que diz que já vi histórias de namoros entre adolescentes que deram certo. Então, adolescentes podem namorar? Então, É a exceção, não é a Isso regra. aí. Isso aí. Não é? É a exceção mesmo. Que começaram a namorar na adolescência e seguiram em santidade até o casamento e deram certo, né? Tem isso também. Tem todos esses critérios, né? Porque começar a namorar. Enfim, e aí a gente entra em outro que fala como lidar com a carência, então, né? Já que a pessoa com 15, 16 é natural que ela queira namorar. Então, principalmente nesse tempo, nesse momento em que todos os namoradinhos estão saindo, tem dia dos namorados vindo, como é que lida com a carência nesse tempo? Você tem que se ocupar daquilo que é mais importante. A nossa vida tem fases, né? E em cada fase existem prioridades que a gente deve colocar. A fase da adolescência é a fase para você fazer amizade, se divertir, servir ao Senhor e estudar, se preparar para você ser o quanto antes uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Então, porque às vezes eu já fui adolescente também, não tem tanto tempo assim, né? Mas já fui, né? E é natural. Sempre tem que ter uma pitadinha de humor, né? E é natural. É natural, você tem desejo, isso é natural. E aí você fica, mas se eu perder essa pessoa agora, como é que vai ser no futuro? Não, mas tem tanta gente para conhecer no futuro. Tem. Né? Tanta gente. Aí você fica, às vezes, se equivocando ali para poder, com medo do que pode acontecer no futuro. A melhor coisa que você pode fazer para o futuro é você estar preparado ministerialmente, espiritualmente, financeiramente. Se tornando, né, a pessoa que... Para quando a pessoa chegar. Isso aí. Aí você tá pronto, aí o processo é muito mais rápido. Que aí você não vai passar por um monte de processo que muita gente está passando, entendeu? Eu também acredito que, ao invés de você ficar pensando em namorar ou qualquer outra coisa do tipo, mais importante que isso é você pensar na sua carreira, naquilo, sabe? Você vai fazer qual faculdade? Você vai para onde? O que você vai fazer? Você vai seguir para o ministério? Você vai seguir para uma faculdade mesmo? Você vai ser médico? Você vai ser... O que você vai ser, entendeu? Então, acho que focar nisso é mais importante do que... Até dando um spoiler aqui do curso, né, Rafa? A gente tá fazendo Mulher Única. Sim. Lá, você trazendo isso, trouxe uma frase muito marcante. Mulher Única, testemunho pessoal, tem sido profundo para mim. Eu já até compartilhei aqui nos bastidores, né? Tem sido, assim, dias de choro lá em casa e perdões liberados. Tem sido muito legal. Depois eu vou contar, mas esse não é o momento. Mas o que eu queria trazer é que, exatamente isso, no livro fala, né? Quando você casa, não é o final. Começou a vida, porque as pessoas falam, não, minha finalidade é o casamento. Depois que eu casar, vou ser feliz. E aí você casa, você olha ao redor e fala, peraí, é isso? E aí, o futuro? O que eu vou realizar dali para frente? Teremos cursos de noiva esse ano? Tá no planejamento, Tá no sim. planejamento, Tá né? sim. No próximo semestre, né? Isso. 2023 ainda já tem Fundamental. noivinhos aí com cursos. Ótimo. O casamento apenas no civil é válido nos princípios bíblicos? Sim. Sim, é válido sim. Na verdade, perante a lei dos homens, ele é configurado, constituído como casamento. Deus respeita a lei dos homens, contanto que ela não infrinja os princípios e valores dele. Então, se a pessoa apenas casou no civil, problema nenhum. É claro que a cerimônia religiosa ela tem um impacto muito grande, né? Porque é quando você sela, exatamente. É um marco no mundo espiritual. No mundo né? espiritual. Para você. Nem que seja o pastor mesmo, convidado, né? Não precisa ser uma festa. Como é que é essa questão? Você pode ir lá também, né? Exatamente. Vamos lá, fazemos uma oração, podemos compartilhar uma palavra, uma reflexão, orar, abençoando. Isso é tão importante para o casal quanto para quem vai testemunhar nesse momento. Agora, Deus reconhece o casamento civil, né? Mas é diferenciado quando você tem esse momento espiritual. E o religioso tem que ter o civil, né? Assim. Exatamente.
Esse aqui já falou, né? Existe rápido demais no namoro cristão, a gente já comentou sobre isso. E uma janelinha agora para falar mais da vida de vocês. Mas para a Rafa agora, para a Rafa contar se é verdade que ela entrou no circuito só para te conquistar. Que circuito é esse? O que aconteceu? O Bruno dava aula de funcional na praia, era um circuito funcional na praia. E na época que a gente se conheceu, eu fui fazer uma aula no circuito e fui ficando, né? Intencional e não intencional, né? Você que olhou Eu pro não pastor tô falando primeiro, nada. Rafa, como é Eu que não tô foi? falando Não. Aí não, brincadeira, né? Foi o pastor que viu primeiro, né? Não, eu vi primeiro, mas ele que deu o primeiro passo, né? Óbvio. Tem que ser, né? Óbvio. O homem tem que Sim. dar, o homem que tem que tomar a iniciativa, né? Sei. Sei que tá diferente hoje as coisas, né? Mas, Sim, mas o mas- homem tem que dar o primeiro passo. Aí Bruno que deu o primeiro passo. Aí Mas você eu ficou fui. fazendo exercício. E quando eu comecei a namorar, eu saí. Ó, Ou seja, não teve nada a ver. Pô. Teve Nem nada foi a ver. intencional. Não, nada. Tá vendo? Eu preciso falar nada, já tá tudo... e como que foi? Conta não vou ficar brevemente, que a brigando gente tem mais. outras perguntas aqui, Eu né? não Mas vou brigar mais por essa situação, tá? você venceu, é melhor ser feliz e ter razão. Ele adora que conte isso. E aí depois começaram a namorar, aí você foi pra uma academia. Eu fui Parou pra o academia. exercício. Não, fui pra academia. Fiz Continua- academia. E namoraram 3 anos, né? 3 anos. Quase 3 anos. E um foi à distância, né? Como é que foi? 1 ano à distância. Como é que é esse namoro à distância? Aproveito pra falar sobre isso, gente. Desesperador, não indico Misericórdia. pra ninguém. Loucura. É, porque no caso de vocês era distância mesmo, não dava nem É. pra se encontrar de vez em quando, né? Não. Eram países diferentes. Muito longe. É. Aí a gente foi indo, né? Você ficou 3 meses a primeira vez. Namoro à distância, assim, não é o ideal, porque você tem que ter convivência. Né? Não é o Vocês ideal. já tinham 1 ano de namoro, aí foi. Eu não sei quanto tempo tinha 1 ano já. Tinha 1 ano e meio. 1 ano Ah, e meio já de tinha. namoro, aí ele ficou 1 ano lá e quando ele voltou com 6 meses a gente casou. É porque à distância você não convive direito nem com a pessoa, nem com o universo da pessoa, né? Uhum, Porque aí você conhece muito a pessoa em conviver no universo dela, né? sim. Então eu não indico pra ninguém. É claro que A gente Se sabia for- que tinha data pra ir, data pra voltar. é isso aí. A gente deixava tudo bem. Já sabia bem que ia claro. casar na volta ou não? Não, na verdade, não. Não. Na Não. verdade, assim, havia uma grande possibilidade Da de a gente se mudar para outro país mesmo. Né? Só que o ministério no meio disso tudo também, Cresceu muito. e aí a gente acabou. Falei, olha, quer saber? Eu vou voltar pro Brasil, pedir para não O renovar ministério o cresceu com contrato. a Rafa? O maior crescimento foi quando eu tava fora. Foi? Como é que. Aí ele falou, não, vou ter que Explodiu, eu falei, não vou nem voltar para não estragar. Foi assim. Aí você viu que tava crescendo e decidiu vir voltar. Aí Olha ele teve só. a proposta, aí ele voltou, né? Porque ele foi pra ficar um semestre só. Aí quando ele voltou, deu tão certo que eles pediram pra renovar mais 6 meses. Aí ele ficou uns 10 dias aqui no Brasil, né? Isso. Natal e Ano Novo. Isso aí. E voltou pra lá. Aí, depois que ele voltou, já tava 1 mês lá. Eu fui com meu irmão, fiquei uns 15 dias, né? Uns 12 dias lá. Só que pra ir é bem distante, né? Você pega 2 ou 3 voos, eu não me lembro. E Foi você na não chega na... Eslováquia? Eslováquia. Só Europa que Central. pra Eslováquia mesmo, é muito cara a passagem. Então, você para em Viena, na Áustria. Uhum. E de lá é 1 hora e 40 minutos, né? Da cidade que ele tava. Que ele não tava em Bratislava, que é a capital da Eslováquia. Era um pouquinho... Era pertinho, né? Porque... E aí era muito distante. E aí eu fui até pra conhecer, né? A gente conheceu lá, eu, meu irmão. Ele fez um tour lá, um tourzinho, né? Nas horas vagas lá com a gente. E aí, quando você voltou a primeira vez, né? Que a gente ficou noivo. Foi. É a primeira vez. Nesses 10 dias. Quando ele Isso. veio em dezembro, nós ficamos noivos. Aí ele voltou. E aí, quando ele voltou de vez, né? Eles ganharam o campeonato. Cumpriu lá o propósito. E aí, quando ele voltou, a gente... Em 6 meses, assim, a gente casou, né? Foi bem Aí foi nessa rapidinho. vitória que você recebeu a proposta pra ficar, mas decidiu vir. Isso. Aí Por eu causa do permaneci ministério. trabalhando, só que no Brasil, né? No Brasil. Aí trabalhamos já- 1 ano. aí Um já... ano. Mais ou menos. Aí No vivemos futebol, né? Como É. treinador.
no futebol. Isso mesmo. Depois Mas é vieram embora. difícil namorar à distância. É porque ele não era tão ocupado, né? Mas eu que fiquei no Brasil, a minha ocupação era toda para faculdade e para igreja. Aham. Então eu ficava focada nisso, na igreja e na faculdade. E Bruno era só lá, né, no futebol, e a gente usava o Skype, né, com as coisas, com a IGD, reunião, discipulado. A gente usava muito. Desafio, hein? Quase um foi ano desafiador. distante. Quase um ano. É. Mas Só foi namoro bom. cristão. Só namoro cristão. Sim. E quais são as chaves para pureza sexual no namoro? Isso é bom. Namoro à distância, brincadeira. As chaves. Olha, a Bíblia diz que é um conselho, uma direção, que é sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, a primeira chave é você se sujeitar a Deus, é você estar tão cheio, né, do Senhor que você vai ter muito mais inclinação para as coisas do Espírito que para as coisas da carne. Né? Eu sei que isso é meio clichêzão, mas é o fato. É o que acontece. É o fato, né? Agora, como os hormônios não se convertem, né? Não tem jeito, aí você também tem que ser estratégico, né? Então, no namoro cristão, vocês não devem ficar sozinhos, né? Em ambientes, né, que... Qualquer ambiente, Propícios. na verdade, qualquer ambiente pode estimular, né? É o carro, é a casa, enfim. Não deve ficar sozinho, de forma alguma. E o sozinho é sozinho mesmo, né? Porque às vezes tem pessoas na casa, mas tá num cômodo sozinho. Isso então aí. não pode E também. não existe, Não, tem gente em casa, não tem problema. Não pode. Isso aí. Não se dorme na casa do namorado, entendeu? Namorados. Se for, é muito distante, a gente vai ter que acontecer, porque senão eu não vejo ela, eu não vejo ele nunca. Sim. Então você dorme num cômodo, ela e ele no outro. Sim. Né? Então isso é fundamental, mas o ideal é que evite. Né? Evite que é proteção. Sim. Nunca achar que você é forte, que a Bíblia diz que é o contrário, né? Quando você percebe que você é fraco, é que você é forte, né? Sim. Então nunca se entender como forte. Não, eu tô forte, jejuei 40 dias, estou em oração, tô vendo anjo. Irmão, tá vendo anjo, mas os hormônios não estão vendo. Ardente. Os hormônios só veem a outra pessoa e é isso. Você Então, tá pegando fogo, mas o hormônio não tá sendo consumido. É isso aí. Exatamente. Exatamente É isso. isso. Então, E que bom, né, que tá assim, porque senão você realmente precisa casar com essa pessoa, mas esperar casar, né? é isso aí. Sim. É isso aí. Porque tem muito esse outro lado também, né? Que a gente tá falando de extremo aqui, o extremo de... Já vi experiências próximas até de, não, vou casar porque é uma pessoa boa, mas não sente nada pela pessoa, não quer conviver, não tem atração física, mas vai casar porque é de Deus. Como assim? É verdade. Não tem como, né? É verdade. Enfim, são sempre os extremos, né? Que esperança... Oh, meu Deus, que sofrência, pastor. Que esperança Deus oferece para os solteiros solitários. Ele é a própria esperança, né? Amém, verdade. Nele põe a minha esperança, não serei abalado. Amém. Eu acho que a preocupação o foco é a gente se preparar. Se o foco tiver em casar, enquanto o casamento não acontecer, o teu estado de espírito, enfim, as tuas emoções, a tua fé estará toda condicionada a aquilo que você tanto espera que aconteça. Então foca em ser a sua melhor versão. Então você tem que ser a mulher ou o homem mais cheio de Deus, né? O melhor profissional, né? A pessoa que mais cuida do seu corpo, das suas emoções, porque aí na hora que chegar, bom, vai ser que nem a gente fala no futebol, né? Tiro curto, né? Rapidinho você tá casando, daqui a pouco tá tendo filho, tá construindo família, é natural. Mas quando o foco tá muito nisso, eu costumo dizer que quanto mais você foca numa coisa, né? Digo nesse caso, né? Sim. Mais difícil fica de você conseguir, né, alcançar. Então foca no principal, sirva ao Senhor, né, se dedique a Ele. O ideal é que você já encontre essa pessoa no mesmo caminho que você já está. Então se você está no caminho certo, você já vai encontrar essa pessoa no mesmo caminho, ou seja, o propósito ele está alinhado, a missão está alinhada e assim vai acontecendo. Conheci a Rafa por causa da célula, entendeu? Por causa da célula. Quantos exemplos que tem aqui na igreja, conheci ele servindo numa célula, servindo no ministério e tal. Sim. Então o caminho é esse. Sabe que eu frequentei a mesma célula do Evandro e não me lembro. Acredita? A gente se encontrou uns 4 anos depois e a gente conversando, a gente lembrou que participou da mesma célula e eu, não, na época, né, não tive esse olhar.
Mas ele depois, lembrava, né? E ele lembrou, 4 anos depois. Muito engraçado, mas foi por causa da célula que a gente vai fazendo amizades, né? Estreitando Sim. relacionamentos. É isso aí. E, inclusive, você falou daí, não tá aqui a pergunta, mas eu lembrei que estavam em outros grupos que o pastor foi famoso aí nos grupos, todo mundo mandando mensagem, não só aqui na caixinha de pergunta, né? Mas teve a pergunta que você já até acompanhou, falando, pastor, onde está o meu varão? Você falou, vou responder essa também. Como que a gente sabe, assim, aonde está? Porque eu vejo muito esse comentário de, gente, mas na igreja não tem mais ninguém para eu casar, não tá aqui nessa igreja, eu tenho que visitar outras igrejas, o que eu tenho que fazer? Então, vou dar uma resposta assim mais conceitual, assim, mas vai fazer sentido. O seu varão, a sua varoa estão no caminho da vivência do seu propósito. Eu vejo também gente que, poxa, poderia estar construindo um casamento grandioso, mas não tem compromisso com a igreja, né? Não está envolvido na vida da igreja. Então isso assim faz muita diferença, porque não tem um lugar melhor para você encontrar. Não estou dizendo que todo mundo que está dentro da igreja é pessoa boa, né? Deveria ser, né? Mas não estou dizendo que é. Né? Mas é o melhor lugar para você encontrar. Então você tem que permanecer naquele lugar, né? Porque vou uma pessoa de outra igreja, tá bom. Será que a visão de reino dessa pessoa é semelhante? Porque se está numa denominação diferente, já tem diferenças. Sim. E isso também tem a ver com julgo desigual. Eu ia falar agora, porque no Entendeu? domingo vão para a igreja, mas são igrejas separadas. Como assim? Exatamente. Cada um vai pra sua. Exatamente. A ilha da Batista e da Presbiteriana, bastante diferença. É da Assembleia, bastante. Então isso tudo também tem que ser levado em conta. Eu não estou dizendo que no namoro já tem que ser assim. Mas para casar, não tem como vocês estarem em Tem que arraiais bater o diferentes. Né? Tem que bater o martelo. E o natural é que a mulher acompanhe o marido. Né? Então, é o natural o processo, a não ser que ministerialmente a mulher esteja muito avançada em outra realidade, enfim. Então, são contextos aí que tem que se entender, né? Sim. Então, assim, você tem que continuar no lugar que você está, fazendo aquilo que Deus te chama para fazer. Fica tranquilo, ainda mais para a mulher, porque a mulher de Deus é encontrada, né? Ela não tem que ficar garimpando, né, procurando. Sim. Ela é encontrada, não tem que ir para outro lugar. É que nem palavra profética. Esse negócio de ficar procurando palavra profética. Profetadas. Não. Se Deus quiser falar contigo, ele vai te encontrar. Sim, sim. Seja a igreja, entre aspas, mais fria ou, entre aspas, também mais quente. Verdade. Né? Ele vai te encontrar. E a pessoa que... Se menos estiver esperando. É isso As pessoas mesmo. não acreditam nisso, né? Mas é verdade. Quando você menos estiver esperando, aparece. Agora, por outro lado, também tem a nossa autorresponsabilidade. Você tem que cuidar do seu corpo. Tem que ser uma pessoa aparentemente agradável. Misericórdia, Entendeu? tem que Isso- voltar a malhar. Isso O meu aí... marido, né? Porque depois que em casa tem que continuar cuidando, né? Isso aí, tem que ser, entendeu? Então tem que se cuidar. Tem a maquiagem, não precisa ser roupa de grife, mas uma roupa arrumada. Né? O homem também se Limpa. cuidar. Limpa. Passada, né? Passada isso- não, pastor. Vamos normalizar roupa amassada, gente. A vida é muito curta pra ficar passando roupa. Tem Às vezes, isso agora? Essa Tem roupa isso tá agora? amassada. Eu falei, gente, a vida é muito curta pra ficar passando roupa. Foi o que deu, entendeu? Que deu. Às mesmo? vezes Tá dá uma assim passada. Agora é, pastor. Tudo É alternativo. Tô brincando. Facilitou o processo. Facilitou. Não, Legal. mas algumas vezes, algumas roupinhas saem Aham. amassadas. Mas realmente tem algumas que, né, pelo amor. Aham. Saiu mastigada ali, não dá. Tanto não pra dá. homem quanto pra mulher, né? Aham. Eu Uma falo- vez eu recebi uma irmã no gabinete e ela falando tendo essas mesmas queixas, né? Eu tô na igreja, mas não aparece ninguém, aparece para uma, aparece para outra e tal. E aí eu falei, minha irmã, se você me der a liberdade, eu vou falar a minha visão. O pastor pode falar. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que se cuidar, você não se cuida. Você não se arruma. Você... Isso aí. O pastor, ele é um Pastor é pai espiritual, né? Sim. Então, assim, você precisa se cuidar, você precisa se produzir, né? Até porque o homem, ele é muito visual, né? Então, o que chama a primeira atenção do homem, o homem que fala, chamou a atenção porque ela era muito cheia do Espírito Santo. Tá contando história. Tá contando história. Até porque não dá para pelo visual saber que a pessoa é cheia do Espírito Santo, né? Sim. Mas o homem olha, a primeira coisa é a aparência mesmo. Depois, é claro, ele vai olhar outras coisas. Sim.
Então, Mas pelo menos precisa... para se aproximar ali, né? Exatamente. E o Sim. homem não tem como dizer que não tem mulher. O homem não tem verdade. atitude mesmo. Entendeu? Falar que não tem Tem nenhuma que, mulher. nessa parte, tem que jogar o barulho do chicote. Porque matematicamente já tem muito mais mulheres É no mundo. cientificamente comprovado. Exatamente. Então não tem isso, ele não tem Verdade. atitude, né? E o homem ele tem que ser muito decidido, tem que saber o que quer, né? Então às vezes nem o homem ele não sabe o que quer, então ele tem tantas opções que ele não sabe, né, o que fazer, né? Então ele também tem que ter um critério estabelecido, uma clareza. Sim. Né? Verdade. Vamos falar isso também. Agora a gente já virando mais pro casamento, né? Sair um pouquinho das perguntas dos namoros, Dia dos Namorados, nós vamos aproveitar para falar de casamento também. A última pergunta aqui, mas que também já dá para entrar no casamento, fala que meu namorado não serve na igreja, o que eu faço? E aí também entra como meu esposo, minha esposa, né? Enfim, como é que a gente faz quando o nosso parceiro, nosso cônjuge não, ou namorado, né, não tá envolvido? Namorado termina. Namorado dá tempo ainda, né? Dá tempo. Tem que entender o porquê que não serve, né? Às vezes Contexto às vezes ele está muito envolvido no objetivo profissional. o acadêmico e tal, ele não tem, não é que ele não tem o desejo, não é que ele não acha importante, é que naquele momento específico ele tem um foco, ele tem um objetivo que ele precisa alcançar, né? É claro que sem não servir em nada também não tem motivo, né? Em alguma coisa ele consegue ali servir, isso é importante, até porque também não pode ficar só batendo na mesma tecla o tempo inteiro, tem que saber o porquê. Às vezes não entendeu o dom, né, o chamado. Pode ser também, exatamente. Então tem que entender, antes de dizer você tem que servir, precisa entender. Agora, se é porque não acha interessante, não acha que tem, aí é um problemaço. Porque não vai melhorar no casamento, entendeu? E quando é marido? Quando é marido, tem que entender o porquê, tem que interceder pela vida dele, orar para que o Espírito Santo mesmo trabalhe isso no coração, na mente, né? Isso é fundamental. Também ajudá-lo a entender os dons e talentos que ele tem. Então, quantos testes de dons e talentos tem? Conversar com a liderança espiritual, pedir suporte também, para que ele possa entender que às vezes tem muita gente que não serve na igreja porque não sabe mesmo em que servir, tá? Outros não se sentem aptos a servir, né? Ou seja, coloca uma régua muito alta que não é dessa forma, né? Não é bem por aí. Então, é entender esse processo todo. Agora, se mesmo assim continuar não desejando, aí é orar, é jejuar, é amar, é entender. Porque se você já casou com a pessoa com esse comportamento, você, assim, você pode até desejar, mas você não pode exigir. Entendeu? Você pode desejar uma mudança, mas exigir não, porque quando você assumiu no altar, você disse, eu te aceito do jeito que você é, do jeito que você está, né? Por isso que o processo de escolha faz toda a diferença. Mas ainda que case com ele ativo e de repente tenha uma caída, né? É o mesmo processo, né? Orar, jejuar, porque É isso aí. não tem o que fazer. É isso aí. Só Fazer Deus. uma mulher única. Homem ao máximo. Gente, E se super forem indico. traumas, né? E se forem traumas, todo trauma Tratar. pode ser ressignificado. Exatamente. E aí Isso entra mesmo. muito do que você falou, né? A importância do casal estar inserido numa vida no reino ali, né? Porque aí o líder de célula, as células, né? O líder Identificam, né? Ajuda. as pessoas ao redor, né? Aham. Ajudam muito, verdade. E agora falando um pouquinho mais para casais casados. Como vocês alimentam e mantêm uma comunicação aberta e honesta? Como cuidar dessa comunicação entre o casal? Isso é importante. Uma coisa que a gente adicionou recentemente é planejar um momento no dia para conversar. No dia ou na semana? No dia. No dia, todo dia. Então, até a semana atrás era 7h30, né? De 7h30 às 8 da manhã. Só que até elas mudarem de turno, né? Na escola. Então, por que... Ah, pastor, que loucura, tem que planejar. Porque tudo que a gente planeja, provavelmente a gente vai conseguir fazer, né? Eu não estou dizendo que nós somos religiosos e só 7h30 às 8 da manhã que a gente conversa. Passou. Né? Não, passou, não tem mais conversa, pô, não é isso que eu tô falando. Mas a gente decidiu mesmo ter um horário em que a gente vai sentar. Aí se não tiver nada específico para conversar, então não, vamos só desfrutar do momento de estar juntos. Tomar um café. Tomar um café e tal. Então isso aí é fundamental, porque aí você já tem isso claro, né? Às vezes eu
em atendimentos, em conversas com ovelhas, falam, eu não consigo conversar com ele, não consigo conversar com ela está sempre com as meninas, ele está sempre trabalhando, não sei o que. Eu falo, olha, então planeja, porque vocês têm que conversar. Porque não vai se resolver aquilo que vocês não trabalharam para resolver. Então tem que ter. E a gente tem tanta demanda, a gente que eu digo, todos nós, Sim. que se a gente não planejar, dificilmente a gente consegue fazer. Então é um caminho, né? Estabelecer rotina É. em casa, né? É. E seria como é que a gente faz tem uma conversa honesta? Eu acho que o principal é não deixar de falar o que tem que ser O falado. que tá no coração. Exatamente. E só que o jeito que você fala, principalmente o homem com a mulher, tem muito mais impacto. Quantas vezes eu ouvi a Rafa falando, não foi o que você falou, mas o jeito que você falou, né? Foi grosseiro, você foi assim. Aí a gente começa a chorar. Aí você fala, eu tô querendo eu quero o melhor dela, mas ela não tá entendendo que você quer o melhor dela, porque o jeito que você tá falando não tá legal, né? Então acho que isso também é importante. Verdade. E pro homem também é muito importante, quer dizer, pros dois, né? Pros dois é muito importante a vida sexual. Muito importante. Isso que eu incluí aqui, pastor. Perguntar para sexo também tem que ter planejamento, tem que estar na agenda, como é que é? Sim, quando é mais natural, é algo muito melhor, né? Mas se tá difícil de acontecer, mas assim, aí eu já acho assim... Forçar a barra. Engessadão, né? A gente planeja assim, vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma noite num lugar especial, inclusive estamos pensando em fazer, né? Uma noite Aproveita no o dia dos namorados chegando aí, ó, Friday Night. Vou trancar as meninas lá e vou... Então, aí sim, mas aí tudo muito planejado também fica um negócio meio... Mecânico. Meio mecânicozão, entendeu? Não, porque pelos cultos agora já virou jargão, né, pastor? Tem que ser 3 vezes na semana. Agora nas células já espalhou. Então aí tem que Isso aí. botar na agendinha lá, né? Marcou 2 vezes, tá faltando No mínimo. Isso aí. Qualquer casal saudável é o natural, né? Sim. Isso influencia na comunicação? Você estava continuando a falar. Sexo, sim. Tanto... Na conexão, na intimidade, naquilo que você vai falar, né? Você acaba falando mais. Acho que... O conselho, do jeito que você tá falando aí, é comunicação pós-sexo. Depois fica conversando como é que é. Ou é do dia a dia, isso vai alimentando. O sexo vai alimentando essa comunicação eficaz. Eu acho, porque o sexo é a maior intimidade, né, de um casal. É a maior intimidade do mundo, né? E é dentro do casamento. Sim. Então, eu acredito que o sexo, ele contribui muito para essa comunicação eficaz. E como manter, assim... Pode falar. O homem... Isso mexe muito com o homem também, né? Por exemplo, você vê o homem muito irritado, o natural, você perguntar, de alguma forma vai estar relacionado à vida sexual. E a mulher também, só que ela nem percebe. Não percebe. Ela não liga à vida sexual, ela liga ao filho, à criança, ao cansaço, à exaustão. Verdade. Mas ela não consegue discernir que é isso também. É verdade. Verdade. É isso mesmo. Os dois. Porque acaba que a falta traz a carência, né? Traz a ausência, que aí desencadeia. A conexão. Aí você briga, A intimidade. mas não é por causa disso. Porque você inconscientemente tá sentindo falta, fala, também não tá me dando presente. Vou brigar por causa disso. É verdade, tem relação mesmo. E aí o que eu ia entrar, como é que faz para manter essa chama acesa? Porque é o que você falou, né? Tem filho, tem rotina, tem marido, tem casa, tem emprego fora, ou emprego em casa mesmo, que às vezes é até mais do que fora. Como é que, né, chega no fim do dia e tá pronta, tá disposta, e na rotina mesmo, manter essa chama acesa? Então, eu tenho utilizado um pensamento que para mim funciona para tudo, que é tudo que você faz primeiro, você faz melhor. Né? Então, às vezes, por ser algo que está lá atrás, nas prioridades, se é que é uma prioridade, acaba tendo uma brecha quando você tem menos energia, menos disposição, está mais estressado, está mais cansado, já está pensando em dormir, enfim. Ou seja, a qualidade vai ser muito inferior, né? Então, por que não entender que o sexo também é uma prioridade para o casamento? Assim como é uma prioridade ter tempo com Deus, é uma prioridade trabalhar, é uma prioridade cuidar dos filhos. Então, tem que entender que é uma prioridade, não é algo que eu possa assim, não vou fazer esse mês.
Mas imagina assim, não, esse mês eu não vou levar as crianças na escola. Você não faria isso. Esse mês eu não vou tomar banho. Esse mês eu não vou tomar banho. Esse mês vou ligar pra EDP, eu não vou pagar a conta de luz, não. Decidi, não vou fazer, porque eu não tô afim. Eu tô muito cansado, tô com muita coisa. Não existe isso. E por que a gente faz isso na vida sexual? Então, para as pessoas, os casais precisam entender que o sexo é uma prioridade. Assim como é pecado a fornicação, que é o sexo fora do casamento, também é pecado um casal casado não ser sexualmente devidamente ativo. Então tem que ser uma prioridade. É uma prioridade, dentre várias prioridades que você tem. Sim. Mas não pode ser negociado. Ainda não pode a gente chegar no gabinete, tem 2 anos que a gente não... um casal casado. Vocês estão fazendo o quê, então? Entendeu? Não tem sentido. 2 anos, Nada. gente. Já separou, não? Tá morando... É complicado. 2 anos passou, existe isso. Até mais. Mais. Até mais. Sério? Até mais. Que coisa, hein? Eu nunca tinha parado pra pensar. Interessante essa reflexão de não deixa de tomar banho. É uma necessidade como qualquer outra, né? É isso aí. Sempre pode... Porque também tem esse pensamento, assim, né? Amanhã eu vou estar com ele aqui de novo, então não foi hoje, pode ser amanhã. Aí pode ser amanhã. Aí vai ver, já passou 15 dias. E você Meu não percebe, porque no dia a dia, né? É isso aí. Não vai percebendo. É isso aí. É verdade. Qual é o tempo, como é que planeja para ter filho? Qual é o tempo ideal, assim? Como entender que chegou o momento? Me perguntaram isso até esses dias. Não lembro quem foi. Foi você? Não. De filhos? A gente conversou sobre isso, não lembro se foi assim. Foi. Eu falei que a gente não ficou engessado nisso, não. A gente foi percebendo, né? Foi esperando até que chegou um momento que aconteceu. Essa questão assim do ideal, o casamento precisa estar estabilizado. Porque o casamento é que vai ser a base, né, para a criação dos filhos, né? Então, ele não leva 15 anos para um casamento estabilizar. Se é um casamento que Jesus está no centro, que o casal não vive sozinho, mas tem acompanhamento, né? Tem suporte, ele se capacita, ele lê livros de casamento, ele faz curso, enfim. Então, vai chegar um momento que eles vão sentir uma certa estabilidade. Com certeza não é nos primeiros 2 anos você ter filho. Com certeza não é. Pastor, mas eu conheço um monte de gente que teve uma benção. Glória a Deus. Mas não é o ideal. Não é o ideal, porque vocês estão construindo uma nova vida. Você, Jamile, você casou quantos anos? 28. Então, por 28 anos, a sua vida foi eu, Jamile, Sim. meu pai, minha mãe, enfim, minha família. Agora, a partir dos 28 anos, agora você trouxe um homem para a sua vida, para estar 24 horas com você, que a vida inteira ele foi Evandro, que viveu no contexto dele. Aí, em menos de 2 anos que vocês estão convivendo, vocês vão trazer uma nova vida para um contexto que nem está ainda... Nem tem a cultura própria, né? Exatamente, nem tem a cultura própria. Mas eu acredito que o casal sente quando dá. Isso é verdade. Para ter o filho, né? Só que essa questão da cultura é muito importante. Então, com certeza não é nos 2 primeiros anos. No primeiro ano tem que tentar sobreviver, né? O mais primeiro ou já menos não isso. conta, que você tenta sobreviver. Raras exceções de por quem aí. casa. Não tive problema nenhum com a adaptação, mas, gente, como assim? Possível. É bem raro mesmo. Essa coisa de que o primeiro ano tudo são flores não é um fato, né? Não. Ou alguém está se anulando, ou eles convivem há muito tempo juntos, muito tempo, já tinham uma relação muito profunda, enfim. Não é o normal. Sim. Mas assim, também não dá para você ficar fazendo conta para ter filho. Sim. Essa Porque parte financeira, né? Porque se você ficar fazendo conta, você não tem filho, não. Não estou dizendo para ser irresponsável. Estou dizendo assim que... Né, se Vai for ficar falando, pensando, Deus. Você vai ficar pensando, não, se a gente for fazer conta hoje para ter um terceiro filho, fala, não, loucura. Loucura nesse momento agora, né? Então, então tem que tomar cuidado para também não colocar alvos tão distantes que você nunca vai conseguir. Até porque você ter filho, quando você já não tem mais disposição para criar um filho... Ai, Jesus, o pastor, terceiro calma. filho não é. Calma que tá isso aí. profundo. O terceiro filho é. não é um plano para agora.
agora, né? Agora. Mas pela nossa idade, a gente consegue ter o terceiro filho. Então, Gente, para de falar de idade. Já estão com 2 filhos. Eu tô com a idade aqui perto, tô com nenhum, Jesus. Cada um com a sua história, né? O processo, sem né? pressão, isso aí, sem a pressão. gente já tá falando aqui que a gente consegue se planejar para isso hoje. Sim. Agora, um casal que começa um pouco mais tarde, Sim, ele precisa ser um pouco mais rápido Sim. nesse planejamento. Uhum. Eu acredito que também é por isso que os casais quase não tem mais famílias com mais de 2 filhos. É um, né? Na verdade, mais de um eu tô achando difícil. É. Tirando a atitude, né, gente? A atitude é uma realidade à parte. Aqui, se você tem 2, você Aqui tem é pouco. paralelo. Aqui é o mundo paralelo. Mas, no geral, eu tenho visto muito... Não, um só só. pra... E aí entra muito esse pensamento, talvez até egoísta, né? Só pra eu ter a sensação de saber o que é ser mãe. Mas entra muito disso também, né, pastor? Saber, tipo, o que Deus quer pra mim. Porque essa era uma outra pergunta que... como, por exemplo, a esposa quer, mas o esposo não quer. Como é que chega nesse consenso? Ou como que sabe... enfim, tô jogando várias perguntas, não sei se vai gravar todos, mas a gente vai conversando. Porque tem outras dúvidas também que falam assim, uns falam, não vou tomar remédio, vou esperar o que Deus quiser, porque ele que manda, se ele mandar 10 é porque ele quis 10 pra mim. Ou não, outras pessoas falam, não, que absurdo, eu vou tomar remédio, porque eu escolho. Como é que é esse mundo? É tudo... Tem um livro até que fala que o divórcio começa no namoro, né? Esse tipo de conversa sobre ter filho tem que ser resolvido antes de casar, né? Isso aí não tem nem como deixar para depois, né? Depois que casou, não tem projeto de ter filho, não. Aí, meu irmão, você não pode obrigar a pessoa a mudar, né? Então, isso é a primeira coisa. Agora... E nem usar, né, por exemplo, como mulher, do poder de saber que vai ter filho, né, com uma pessoa que não quer, Sem né? consentimento, né? Sem não, mas eu digo até consentimento. assim, ele ainda não se sente preparado, quer ser pai, mas não agora, quer daqui 2 anos e a esposa já quer. Ou o contrário, né? sim. Ele já quer e a esposa não quer. Tudo tem que ser em comum acordo, né? Se não tiver comum acordo, vai ser dor de cabeça. Então, os dois têm que estar seguros. Agora, se um dos cônjuges tem esse desejo tão grande, então, além de orar, mostre um caminho de convencimento. Eu sei, um filho vai custar... Se o problema é custo financeiro, um filho vai custar tanto a partir... Vou dar um exemplo. Fralda é muito caro, mas nós só compramos fralda a partir dos 2 anos da Rebeca. Porque o chá foi a benção, um chá de benção mesmo. O negócio foi tanta fralda que a gente ganhou, então só fui gastar com fralda a partir do 2º ano, né, da Rebeca, né? Vamos colocar assim, que é a nossa primogênita. Um ano da Ana. Um ano da Ana. Então, assim, não tem que saber, porque às vezes eu sempre uso o exemplo de quando eu comprei meu primeiro carro, né? Eu falava que eu não ia comprar porque eu não tinha condição. Até que eu fui checar qual era a condição real para comprar um carro. E eu percebi que eu podia comprar o carro. Sair da concessionária com o carro. Então, isso faz muita diferença. Então, tem gente que diz, eu não consigo, não dá, não tem condições, mas nunca parou para avaliar mesmo, de forma clara e detalhada, o que é ter condição, né? Então, isso é fundamental. Então, agora, tem que ser em comum acordo. Né? Eu vou deixar... Se o casal está tranquilo e não usar nenhum método contraceptivo, problema nenhum. Tenha 10 Crescer, né? E multiplicar, né? Não, se o casal tá tranquilo em não ter método contraceptivo, mas não quer ter filhos, saiba que em algum momento isso pode acontecer. Aí então... Entendeu? Então, a única maneira de prevenir é não fazer, né? Não fazer. Isso aí. Fazendo, é isso aí. Já era. É isso aí. Perfeito. Então, assim, saiba que se você não quer, você precisa prevenir de algum jeito. Não adianta você contar com um milagre. É isso aí. Porque lá em casa, milagre tem nome. Tem 2 nomes, né? Tem 2 nomes. Exatamente. Isso aí, isso mesmo. E como que funciona as responsabilidades domésticas? Como que é dividido? Como que um casal precisa resolver isso, né? Pra não ter estresse no dia a dia. Às vezes não tem uma ajudante ou algo assim. Ou até tem, né? Como é que é essa administração? Lá em casa, a administradora do lar é a Rafa, né? Então, o meu papel é ajudá-la naquilo que ela determina, né?
E Ela muitas passa- vezes, na verdade, na maioria das vezes é o não atrapalhar o que ela já colocou, Já né? é um grande. Já Não, mas ajuda, às né? vezes Bruno. É. Às vezes, na maioria das vezes, Bruno passa uma camisa, uma roupa. Eu Ah, mas passo agora que mais falou que a. precisa passar mal, não passa mal não. Pode andar amassado agora, Também não passar. é assim, pastor, também não Então é tá tudo assim. certo. Pode facilitar Final minha de vida. semana eu consigo fazer isso com mais êxito, mas ele ajuda também em casa. Às vezes ele vê que eu tô muito enrolada, tem uma loucinha na pia, ele lava. Às vezes eu vou fazendo a comida, ele tá ali parado, as meninas já dormiram, ele lava, a gente vai arrumando. Sempre, né? Quando a Ana era menorzinha, então era regra. Bruno catava todos os brinquedos. Antes de dormir, ele catava os brinquedos. Então, ele chegava, ia lá na sala e catava, né? Quando também acordava de manhã, ele ia lá fazer o devocional dele. Uma das duas bebês ficavam lá. E hoje, elas já vão pra lá com ele e ficam lá, né? Quietinha. Até hoje. Rebeca com 3 anos, Ana com 2. Elas sentam lá do lado dele, ficam lá com ele. Não dão um pio, né? Ficam quietinhas mesmo. Então, é claro que nada é perfeito, né? Existe muita falha. Mas Bruno coopera com essa parte de entender que eu não vou dar conta de fazer tudo, né, sozinha, de dar conta de tudo, né? Então ele vai lá e faz também muitas coisas. Não limpa, não vai para essa parte, mas de arrumar, de passar. O que ele sabe fazer, ele faz, entendeu? Então, Eu, assim, vou me adaptando, né, à realidade. Porque a Rafa é mãe, dá banho. ela é mãe, ela trabalha também, exerce o ministério, então, assim, é muita coisa, né? Você fazer ao mesmo tempo, né? Então, essa questão de pelo menos não atrapalhar, isso aí me marcou muito quando ela falou pra mim, olha. Se você não atrapalhar, já tá maravilhoso, né? Então, se não atrapalhar e ainda ajudar, melhor. Então, o que que é? Por exemplo, eu não chego... Jogo lixo. Jogo lixo, eu jogo minha bolinha, né? Então, eu pego lá a chuteira e bato no campo. Então, chego em casa, a chuteira já tá limpa. São isso- pequenas coisas que fazem muita diferença, né? Que só de não atrapalhar já ajuda, né? Verdade. Então, isso aí, pros homens eu falo isso, ó, só não atrapalhar já ajuda muito. Eu acredito claro também que a gente tenha conseguido organizar melhor depois que a Rebeca nasceu, né? A gente conseguiu organizar melhor a nossa rotina de casa, né? Então, dali a gente começou a estipular, né? Algumas coisas, assim, que um ia fazer, o outro fazia, né? Às vezes ele viu que eu tava muito cansada e ele pedia almoço, né? No meio da pandemia, tudo fechado. Aí, às vezes, a noite toda em claro. Ele não acordava. Depois, como foi um bebê atrás do outro, num tempo que eu tava assim, eu não consigo nem abrir o olho. Tinha dia que chegava nesse nível e ele ia lá e acordava assim. Mas no início, né, até quando a gente conseguiu manter, só eu ficava com a Rebeca. E a Rebeca também dormiu a noite toda rápido, mas naquele comecinho, né, 2, 3 meses na pandemia, às vezes ele via que eu tava muito cansada, ele me deixava descansar. Aí, às vezes, eu levantava assim, ele já pediu almoço, aí já tinha um almocinho lá pra gente, né? Isso também ajuda, né? Muito. Ajuda, essa Faz a proatividade do marido. Essa é legal que Glória vocês a Deus. têm falado de coisas que são detalhes, né? Porque às vezes as pessoas olham isso mesmo e falam, é um detalhe, vou pedir um almoço, nem vai fazer tanta diferença, mas no fundo faz, né? Claro que Faz faz. toda a diferença. Jogar um lixo, pedir um almoço, às vezes éramos só eu e ele, a maior parte do tempo, né? Porque as meninas muito pequenas não tem, assim, muita louça, muita coisa. Então, era mamadeira e 2 pratos, assim. Pouca coisa para se lavar. Ele via que tava lá. Geralmente, a gente não acumula louça lá em casa. Aí, ele via que tava lá, ele ia, lavava. Então, acho que foi algo que a gente foi se ajudando, né? Verdade. Se administrando ali. Falando sobre essa questão, como que é essa conciliação, assim, né? Mulher, quando casa, tem seu tempo profissional fora, precisa ficar em casa, quando tem filho, desiste da profissão, como é que equilibra esse cenário todo, assim? Pergunta de milhões essa aí. Não equilibra, mas eu acho que tem muito Não equilibra. Eu acho que tem muito a ver com o propósito.
com um propósito. Se você sente no seu coração que você precisa trabalhar, que Deus te criou para isso, que você entende que isso é o que pulsa no seu coração, que você ama ser mãe, mas que você quer trabalhar paralelamente a isso, eu acho que não tem problema algum, entendeu? Mas Eu assim, eu acho que o que você decidir, você tem que decidir de fato. Né? Você não tem que ficar com peso porque você não consegue contemplar a outra porque você decidiu. Né? Então, hoje, por exemplo, tem mulheres que trabalham o dia inteiro, assim como o marido. E os filhos ficam estudando em tempo integral. Né? Mas eu queria ter mais tempo com meu filho. Não, se você quer ter mais tempo com seu filho, então você tem que fazer uma escolha, porque a sua escolha até agora foi essa. Sim. Né? Então, porque não adianta a gente também fazer escolhas e ficar com a dor daquilo que a gente não consegue fazer por causa da escolha. Nós temos que fazer uma escolha. sim. Decidir ficar em casa, não, eu vou ficar em casa. Não vou trabalhar nesses primeiros 5 anos dos meninos, eu vou só cuidar deles. Glória a Deus, não tem que se sentir menor porque tem mulher prosperando, porque tem mulher viajando para dar palestra, sendo promovida no trabalho. Isso é a história dela. A sua história é, eu vou ficar os primeiros 5 anos com os meus filhos. O que quer que você decida, em comum acordo com seu marido, que você decida e que você abrace com tudo. Sem se sentir menor ou maior do que terceiros, porque agem diferente. Né? Então, acho que isso é o fundamental. Né? Agora, nesse início, a presença da mulher, da mãe, tem um impacto muito grande. Né? Porque tem coisa que não adianta, é a mãe. Sim. Né? Então, eu sempre aconselho, se conseguir, pelo menos, reduzir a carga de trabalho para estar mais em casa, com certeza isso é fundamental, porque nem se o homem quisesse reduzir para fazer, ele conseguiria, porque não é nosso de conseguir dar o que os filhos precisam especificamente nesse momento, né? Nossa parte é outra. Sim. Né? Então isso é muito importante. Então, eu acredito que seria assim, é o que a Rafa falou, não equilibra. Toda escolha tem uma dor, né? A conta não fecha. A conta não fecha, Toda escolha tem uma dor. Sim. Você tem que escolher que dor você consegue suportar. Mas não vai ter escolha que não vai ter dor. Então, isso é fundamental. Profundo. Eu também acho que a mãe, ela é fundamental nesse início, né? Nesse primeiro processo. E como, na maioria das vezes, existe a ausência paterna, ou porque não conhece o pai, ou porque são divorciados, às vezes com a criança muito pequena, ou porque o pai trabalha demais. Eu também... A gente equilibra muito isso lá em casa, né? Então, Bruno, às vezes ele bota pra dormir, ele faz o processo pra tomar banho. Quando ele chega, elas estão jantando, ele termina de dar o jantar. Ele vai lá, brinca, ele fica ali do lado com elas vendo televisão, conta uma história. Assistem o desenho agora que os 3 estão viciados. Superbook. Ficam assistindo Superbook, são histórias bíblicas, é muito são legal. Histórias bíblicas. São Que duas legal. crianças. Espetacular. São 2 crianças que, por exemplo, o menino desobedece. Aí vem uma navezinha e leva eles para dentro da Bíblia para ver a consequência da desobediência. Então leva eles para o Jardim do Éden. E ali eles veem o que aconteceu com o mundo após a desobediência. Gente, espetacular. E aí, quando eles voltam, as crianças se arrependem, não sei o que. É muito legal, né? Que Não, bacana. é o desenho perfeito. Inclusive, muitos pais perguntam que desenho que eu posso passar para meu filho. Esse, de todos os desenhos que eu já acompanhei, esse é espetacular. Tem muita em termos- qualidade, né? Superbook. Ele é pago? É Não. Netflix? Não, é o o quê? YouTube. 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 Ele é bem fidedigno, assim, bem parecido mesmo com a Bíblia. E aí eles sentam pra ver esse desenho, geralmente. Aí eu vejo que senta todo mundo, eu faço uma pipoca. Que legal. E aí eles ficam ali. Então, assim... Tô esperando a pipoca doce, hein? Eu prometi Ih, cobrança pipoca ao vivo doce aqui, hein? ontem. Cobrança ao vivo. Mas é que aconteceu ontem, ele ficou de birra e ficou sem pipoca. É isso Fez isso- birra. Conta mais sobre essa questão aí de birra, Da birra? não da birra, né? Mas que existe mesmo isso, né? De o marido faz birra, aí a esposa, como é que é? Não Põe deu a de, pipoca. põe de castigo? Não, Foi por isso não. não foi não, eu esqueci mesmo. Foi não. Ficou É, concentrado na birra. brincadeira, é brincadeira.
Não, mas que eu ia falar, o pastor falando aí sobre a questão do desenho, eu ia falar sobre a questão de tela. Como que é, assim? Hoje em dia é uma discussão muito frequente, né? Na verdade, eu queria que vocês compartilhassem, assim, a rotina de vocês. Como que é? Porque o que as pessoas querem saber, assim, né? Onde entra o TSD, o famoso TSD, que é aquele tempo a sós com Deus, numa família onde tem 2 crianças, uma com a idade tão pertinho da outra, é pastor, é ministerial também, tem as suas funções também, né? Profissionais que não só no ministério, mas você também tem outros encargos, né? Profissionais. Mãe... Como é que é isso? Para encaixar TSD todo dia? Vocês fazem TSD todo dia, Todo tem dia. tempo com os Dia. filhos todo dia, tem tempo de tela limitado, tem rotina, hora de dormir, como é que é? Então, Uma loucura. com relação ao TSD, É antes de tudo. ele é antes de tudo. Então, por exemplo, de manhã, geralmente a gente acorda no horário bem aproximado. Se as 2 não tiverem acordado, eu estou num cômodo fazendo TSD, a Rafa está no outro. Se elas acordarem, aí, como eu já vou sair para trabalhar e a Rafa vai voltar, e pode ser que ela tenha um tempo, então ela fica com elas, né? E depois que leva na creche, ela faz o tempo dela. Geralmente uma entra com você também. Geralmente uma sempre entra lá na sala. Aí fico lá e a Rafa fica com a outra. Mas ela não acorda da mesma hora sempre, não. Na verdade, é raro, né? Acordar na mesma hora exata, assim. Então, o TSD a gente consegue resolver assim. Né? Vai fazendo desse jeito. Tem dia que eu também tenho que acordar mais cedo do normal, porque vai ser necessário para conseguir Tem dia fazer. que tem que chegar com a academia abrindo. Que a gente ainda tem academia que a gente coloca de manhã, que todo dia a gente faz. A academia, o TSD, a academia... Café da manhã e leva as crianças para a escola. Acorda o quê? 4 da manhã? 6, 10 para as 6. 10 para as 6. 6 horas? Não, peraí. dia. Bom, gente, vamos calcular isso direito aqui, que meu dia já não tá Elas encaixando entram- nisso aí. Elas entram às 8. E o TSD é o quê? Meia hora, 40 minutos, uma hora? Uma hora. Uma hora. Uma hora. Uma hora de TSD, É. aí se prepara para academia, mais 1 hora de academia. Nossa Não, academia é 40 40 minutos. Nossa é... Aí, Deus, me ajuda a olhar que é só direto. 30 minutos para ir todo dia. É, Todo dia, pastor, segunda, todo dia. Segunda a sexta, né? Ou academia é segunda todo a dia, sexta. segunda a Aí, sexta. Sofrimento sábado e domingo também não, né? Às vezes. eu vou e você sabe que eu não fico segunda-feira. Ai, pastor, Caxias. Vou. Ele é. Eu vou Não também. fui segunda, eu tenho que dar um jeito, né? Disciplina, Eu vou. né? Ai, Sim. gente, essas pessoas disciplinadas Já é isso tem aí, kids. ó. Lá na academia tem kids aí facilita. Ah, tem Desses kids. crianças Legal, já. legal. Mas Aí elas é vão assim. pra escola, né? Você falou? Vão. Sábado não. Ah, no sábado. Aí tá, sábado tá, a gente tá. leva ela. Então aí tem TSD 1 hora. Vamos lá, gente, para vocês montarem a rotina de vocês aí também, para não ter desculpa. Se o pastor consegue, a gente vai conseguir em nome de Jesus. Vai. TSD 1 hora, academia 1 hora. Pronto, já matou. Isso quando não entra o sexo. Para ser a primícia. Vamos contar aí que é um dia normal. Pro homem de manhã é espetáculo, né? Ainda é Sexo, né? antes do Você tem TSD. explicação aí, não? Que o homem já acorda Explicação. mais... Né? Animado? Mas, Rafa, como é que é a explicação, Rafa? Não tem explicação. Eu só falei que é normal. Eu acho que é fisiológico, né? O homem já acordar. Pronto, né? Pronto pro sexo. Entendi. Aí é isso. Muito hormônio acumulado. Dorme, da noite. né? Descansa muito, né? Acho que é isso mesmo. Aí quanto mais Eu nunca busquei a Explicação. Mas eu acho que mas tem. deve ter alguma relação mesmo aí, né? Entendi. Então a gente faz isso. Aí depois nós vamos para as demandas. Aí depois vai levar a criança. Não, aí volta da academia, tem um café. Sim. Isso tudo Ah, até não. umas Ele 8 acorda- horas. Ele acorda e a gente já deixa a água na chaleira, ele já ferve e passa o café. Quando ele não passa, eu passo. Levanto, a primeira coisa é passar o café. Então o café já fica passadinho. Aí, As primícias, né? as primícias. Aí enquanto ele Tem, tá lá tem no sem devocional, Bíblia, sem café, hein, pastor? Isso aí. certo. enquanto eu tô ali, quando eu vejo que tá dando hora dele acabar o TSD dele, eu já tô também acabando o meu, já acabei, eu já vou mexendo o ovo, cortando fruta e quando ele vem, geralmente já tá pronto, né? O café da manhã dele. Aí quando ele faz, por exemplo, hoje foi um dia que foi corrido, né? As meninas quiseram tomar café na padaria, aí mudou, né? Aí ele fez o pãozinho dele lá. Mas aí o café é da antes academia. da academia? Aí corre pra da academia, Aí malha, volta, Malha, volta, toma toma banho e tá banho, pronto. toma 8 banho e horas, segue.
Não, aí já deu o quê? Umas 6 às 7, 7 às 8h40. 8. Antes das 40. 9 já tá com a vida resolvida. Já. Com a vida, exatamente, com a vida resolvida. É a melhor sensação, assim, Peraí, deixa eu anotar. A melhor sensação da vida é... Só É, que eu pra isso sei. tem que acordar mais cedo mesmo, Então, entendeu? mas e aí, pra acordar mais cedo, vamos continuar, que eu quero anotar aqui Você que tem que isso dormir serve mais cedo. interesse pessoal. Aí depois foi, trabalhou, almoçou. Aham. Meio-dia. Voltou, trabalhou. Como que dorme cedo, gente? Compromisso de crente não termina cedo nunca. Como que dorme cedo? É difícil mesmo dormir cedo. A gente Tem é. como. É Tem que dormir 10 horas. Geralmente a É gente 10 dorme horas. entre 11 e meia-noite. Aí, ó. Às vezes tem dia que consegue dormir... Não, pastor, todo pouquinho dia antes. dormir meia-noite, acordar 6 da manhã. mas depois você vai adaptando. É porque você já tem filho, é por isso. Mas Já você tá vai acostumado. habituando. Não é o ideal, não, tá? Mas Porque- acontece. Mas acontece. Acontece sempre. Tem dia que É consegue raro, mas dormir- acontece sempre. Entendeu? Entendi. Essa semana aconteceu. E a gente também tá numa idade que Que ainda dá. ainda suporta, Ainda né? suporta. Mas tem o ônus. Tem. Tem o ônus de quando você bota as crianças pra dormir mais tarde. Você tem o ônus ali da birra, do choro. Você fica administrando isso isso, mesmo. entendeu? Aham. Então, tem dia que a gente não tá preparado pra essa batalha. Aí Bruno vai sozinho, mas quando não tem jeito, a gente vai os 4. É isso aí. Administrar. E até para essa questão, assim, falando um pouquinho, que não é só exatamente sobre relacionamento, mas que, como você falou, né, envolve isso também, esse cuidado com o corpo, né? Qual é a importância de ter isso como uma prioridade? De, né, sei lá, se é uma academia, se é uma caminhada no calçadão. O que isso influencia, assim? Totalmente, na verdade, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Deus tem projetos e promessas para cumprir na nossa vida através da nossa vida. E a gente não vai conseguir ver essas promessas cumpridas se, no mínimo, nós não tivermos saúde para isso. Ai, pastor, vou Isso é trabalhar natural. amanhã, É. tá? Meu Isso é- compromisso ao vivo aqui. E sabe qual é o problema? O crente, né? Nós, tem que dar o primeiro crentes, passo. a gente criou umas culturas assim que Deus não aprova. Por exemplo, crente não bebe, mas come muito. E todo mundo fica rindo, né? Eu já falei isso várias vezes, né? Sim, Mas isso é uma coisa uma maligna. falácia, né? É uma coisa maligna. Até porque gula é pecado. Glutonaria é tão Glutonaria. pecado quanto embriaguez, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, se a gente não tiver saúde, nós não vamos conseguir ver as promessas do Senhor se cumprir. Tem coisa que Deus não faz na nossa vida porque a gente não tem saúde para suportar. Nossa, É uma verdade. Então a gente tem que cuidar do corpo. verdade. Não tem que ser transformar o corpo num senhor, né? Sim. Ah, não, eu tenho que ter 40 e pouco de bíceps. Aí já é demais, né? Aham. Mas você quer ter também, contanto que você prioriza aquilo que é prioritário para Deus, tudo bem. Mas, por exemplo, minha musculação lá, minha atividade não é para ficar grande. Já tive minha época, né? Sim. De querer ficar. É cuidar do meu corpo. Tal, você cresce porque você malha direito ali, você ganha alguma coisa, uma massa, mas o principal é a saúde. Né? Então, isso é Não é fundamental. chato, não, pastor? Ficar contando, repetindo. Sinceramente, tem gente que acha que eu gosto. Não, pastor, deve gostar. Eu não gosto, não. Faço por disciplina. Gostar, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gostaria de acordar tarde. Verdade. Né? Quando eu acordo, já tenho uma bandeja com café, Verdade. né, na cama, com tudo que eu gosto, sem eu precisar ter feito nenhum esforço para fazer. Entendeu? Saio de casa a hora que isso eu gostar, eu quero viajar, isso que eu gosto de fazer. Hotel. Agora, ficar lá Café suando, da manhã de hotel. entendeu? Agora, Contando. agora, se a gente achar que a gente vai alcançar o que deseja só fazendo o que a gente quer, nós não entendemos nada da vida. Então Verdade. é nesse caminho. Verdade. É fazer o que não gosto. Que triste. E a gente caminhando para o fim já aqui, né? Tô batendo todas as perguntas aqui, ver se a gente não deixou nada para trás. Tem muitas outras perguntas, mas não dá, né? Para ficar... Senão a gente ficaria aqui o dia todo. Como é que funciona essa questão das finanças? Como é que é administrado no casal? Como é que são esses papéis? Aham. Então, o casal pode fazer o seu acordo, né? Por exemplo, conheço muitos casais que quem administra as finanças é a esposa. Né? Se ela tem mais organização, mais tempo para isso, maravilhoso. Né? Mas alguém tem que assumir mesmo a responsabilidade nessa gestão, né? O ideal é você ter tudo planilhado, certinho, cada gasto. É conta conjunta? Conta conjunta. Conta conjunta. É sempre uma fonte só, né? Não tem por que ser diferente, né?
Casou, né? Casa tudo. Casa tudo. Isso é fundamental. Buscar viver sempre abaixo do padrão que você pode. Pelo menos um padrão abaixo. O que acontece? Você é promovido, aumentou R$4.000 no meu salário. Então agora, poxa, eu posso pagar um aluguel mais caro. Então você sempre vai precisar de um salário maior, de um ganho maior para poder sustentar o seu padrão. Então o ideal é você ir aos poucos. Bom, fui promovido, vou manter meu padrão. Fui promovido novamente, enfim, a realidade melhorou novamente, então agora eu posso crescer um pouco, né? E tudo isso em comum acordo, né? Os problemas no casamento, a maioria deles acontecem quando não há comum acordo. Quando um faz algo fora do que estava acordado, ou quando alguma coisa não tem assim, um acordo definido. Por exemplo, Adão e Eva. Eles não conheciam serpente até a serpente aparecer. Né? Então, pelo visto, não tinha um acordo. Né? Um acordo do tipo, se alguém de fora do casamento, que a gente não conhece, der uma opinião em alguma coisa, primeiro a gente senta, conversa e depois a gente vai fazer. Não tinha esse acordo. Então não teve acordo, Eva falou, posso conversar com a serpente, até estou gostando do que ela está falando aqui, né? Aquela fruta ali devia ser bem interessante mesmo, e foi. Exatamente. Né? Então, acho que isso aí é fundamental. Então, isso para o homem e para a mulher, né? Porque às vezes quando é o homem que trabalha, a mulher que não, o homem compra o que quer e a mulher parece a pedinte, né? Então, isso também é bem humilhante, né? É bem humilhante, é bem assim, desconfortável. Não é esse tipo de relação, né? Não tem hierarquia no casamento, é mais importante? Não tem. O que tem é papéis diferentes, né? Então, isso é fundamental. E o contrário também, né? Às vezes a mulher precisa trabalhar por um tempo e ganha mais. E nem por isso entra muito a questão da submissão, né? Que, enfim, como é que a gente vai conversar isso tudo aqui, pastor, nesse tempo curto? Já surgiu, vai puxando outras coisas, que é essa questão financeira de que submissão não é se submeter, né? Se humilhar, mas é entender que o marido continua sendo cabeça mesmo, ela colocando mais dinheiro dentro de casa, né? É verdade. Esse é o caminho, né? E você falando aí da Eva também me trouxe uma questão importante de a gente conversar um pouquinho sobre isso antes da última pergunta, que é a questão da manipulação. Né? Não tinha acordo e a Eva foi e convenceu Adão, e Adão não se posicionou e caiu no papo de Eva. Como é que é isso também no casamento? Né? A importância, a Rafa também pode falar sobre isso, a questão da manipulação, que a gente fala muito. Vamos falar só do Mulher Única? Fazer um podcast só do Mulher Única? Vale a pena. Sobre essa questão de manipulação do homem, né? Que a mulher tem poder sobre o homem nesse sentido, né? Como é que é isso dentro de casa? Quais cuidados, quais são as chaves, os sinais de que isso está acontecendo? Eu acho que quando o homem não dá uma certa liberdade, a mulher começa... Eu acho que tudo isso tem raízes do movimento feminista, né? Para começar. Então, eu acredito muito que quando a mulher ela se sente diminuída, menosprezada, como o Bruno falou, uma pedinte, alguém que tem que ficar implorando para o marido dar alguma coisa, né? Então, acho que tem a ver com isso, sabe, Jamile? Quando a mulher não tem uma renda e tudo, e acaba passando por essa humilhação, né? Isso acaba sendo um pouco mais humilhante quando o marido não tem essa cabeça de que se eles estão em comum acordo de que ela vai ficar e ele vai trabalhar, né, prover, só isso, ele precisa dar toda essa condição para que ela também se posicione, né, financeiramente falando. Então, eu acredito que tudo isso tem raiz no movimento feminista, quando eles dizem que você pode ser independente, quando eles dizem que seu corpo, suas regras, que você não precisa de um homem para nada. Isso não é uma realidade. Nós precisamos, sim, do homem, né? A mulher precisa do homem. Só que precisa existir essa cumplicidade, essa conexão, essa intimidade. E até ao longo das últimas semanas, né? Entendendo um pouco mais sobre a relação sexual como um presente de Deus para o casamento, eu vi o quanto o sexo ele une o casal. Então, quando tem alguma coisa desajustada, geralmente o sexo fica desajustado, o dinheiro fica desajustado, tudo vai saindo do lugar, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente entender, né, o nosso passado,
que vem dessa realidade, né? Que nós fomos criadas para sermos independentes, né? Não, você vai se casar, mas você vai ser independente. Você vai ter seu dinheiro. Você vai comprar suas coisas. Você vai fazer as suas coisas sem que ninguém se meta naquilo que é seu. Você vai se casar, mas ninguém vai ter poder sobre você porque o dinheiro é seu. Como se dinheiro fosse sinônimo de poder, né? Então, eu acredito que tudo isso que a gente vive, né, de uns anos para cá, tem a ver com esse movimento político, né, que foi o movimento feminista. E isso traz muitos malefícios para hoje. O fato da igreja também não ter se posicionado falando sobre dinheiro e sexo contribuiu muito para que fossem estabelecidos tabus sobre isso. Então, eu acho que hoje nós precisamos cada vez mais falar, implorar, sabe? Olha, nós precisamos falar sobre isso, né? Eu também estava falando hoje cedo com uma mãe, uma conhecida, e eu falei para ela, eu falei assim, olha, a gente só vai parar para fazer as pessoas entenderem a importância de criar os nossos filhos de uma forma bíblica, de uma forma correta, né? Quando um grupo de mães se sobrepor a esse outro grupo de mães que vem acreditando num papel que é para outro podcast, né? Sobre disciplina positiva. Então, nós só vamos mesmo acreditar que um casamento dá certo, um casamento saudável, ele vai sim ser saudável a partir de uma comunicação saudável, de um sexo saudável, de uma vida financeira saudável, quando esses casais que acreditam nisso e vivem isso se sobrepor a essa outra forma de pensar dentro da igreja e no mundo. Então, o que nós pensamos? Queremos mudar o mundo? Sim. Como a gente começa? Pela família. A família foi a maior instituição, né? O casamento criado por Deus, a família. Então, o que eles querem? Destruir a família. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar a viver e a testemunhar. Olha, isso dá certo. A gente vai provar que isso dá certo, vivendo e encorajando outras pessoas a viverem e se sobrepondo a esses tabus, a essas mentiras, a esses sofismas. Eu acredito que muitas coisas também são sofismas, né? Enganos de Satanás para que a gente não viva uma vida que o Senhor planejou para nós. Então, nessa parte financeira, independente de quem tá cuidando disso, lá em casa, quem cuida muito mais, assim, a maior parte, né, paga as contas e tudo bruto é Bruno, eu faço compra, eu pago algumas coisas, assim, fora, né, das contas, né, da conta, como é que é o nome? Fixa. Da conta fixa, sou eu que fico, então eu acredito que existe essa divisão lá em casa, mas eu acredito que de outra forma também dê certo. Só que a gente está sempre debatendo, né? Não que não tenha nenhum tipo de problema, né? Nenhum tipo de conflito. Existe o conflito, mas a gente vai tendendo a lidar com ele da melhor forma, sabe? E entendendo que só Deus ele pode ajudar a gente. E trazendo isso também. Eu acho que a forma como eu tenho conversado com as meninas de uns dias para cá tem me ajudado. Sabe? A forma de trazer para elas. Tá vendo que como esse comportamento não é legal? Tá vendo como você precisa de Jesus? Tá vendo como a gente precisa do nosso Salvador pra gente não ter esse comportamento? Você não consegue sozinha. A mamãe não tá conseguindo te ajudar, mas tem alguém que vai te ajudar. E eu trago isso pra mim. Outro dia aconteceu uma situação, eu falei assim, você tá vendo? A mamãe também precisa de Jesus. Olha como é que a mamãe precisa de Jesus. Olha como é que o papai precisa de Jesus. Então, a gente precisa trazer essa realidade para a nossa casa e testemunhar que é possível. Então, eu vejo por esse lado, essa questão financeira, né? De que tudo em comum acordo, como o Bruno falou, é fundamental. Legal, e falando aí uma coisa muito bacana, essa questão da culpa que o pastor já falou aí, né? Sobre quando a gente escolhe pela maternidade ou qualquer outra escolha na vida, viver sem essa culpa. E a maternidade, a paternidade também traz isso que você fala, né? O quanto é bom a gente mostrar para os nossos filhos que nós somos seres humanos de carne e osso, que também dependemos de Jesus e que não idolatrar ai meu Deus, não estou sendo a mãe que meu filho merecia. Sim. Não, a gente está sendo o melhor que a gente pode ser, né? Isso daí é vitimismo e autocomiseração. Autocomiseração. Eita, autocomiseração.
Porque você fica... Isso também é uma forma de idolatria, né? Tendo pena de si mesmo, É. né? Querendo que as pessoas lamentem. Querendo que as pessoas reconheçam. Nossa, é verdade. Olha, coitada. Verdade. Toda mulher em algum momento faz isso. Bom, também. Tem um tempo lá meio dramático que a gente tem que passar, né? Uma TPM da vida, ó céu, ó terra. Vai ter que levantar e seguir em frente, né? Não dá pra Aham. viver com essa pena de você mesmo o resto da vida que não vai dar certo. E o que você falou também muito bacana de quando a mulher sente que tem que mendigar, ela começa a usar o sexo, por exemplo, como uma forma de manipulação. Sim. Que é pecado, né? Privar o marido para conseguir alguma coisa, ou porque o marido irritou e tem a birra de um lado e a birra do outro lado também, né? Complicado. Como diz o pastor, complicado. E a última pergunta aqui para as nossas considerações finais é falando sobre o casamento, assim, as datas especiais. Como é que são? Vocês celebram data de casamento? Vale a pena? Como é que são esses marcos? Quais marcos tem que ter? Como é que é esse dia a dia? Bom, o maior marco nosso é o aniversário de casamento, né? Esse ano a gente ainda não celebrou como a gente gostaria, né? Mas tem algo programado aí para o futuro, né? Mas nós fizemos mesmo na loucura do nosso dia que teve batismo, um monte de coisa, quando as meninas dormiram, nós pedimos uma comida que a gente gosta e tal, tivemos o nosso momento ali também. Né? Sentamos na mesa. Sentamos na mesa com calma, tranquilo, mesmo sendo que o fim de semana pra gente é muito intenso, né? Porque o ministério é assim, na vida normal, sexta-feira você vai baixando a energia, tranquilo, vou descansar. A gente tem que subir quando todo mundo tá baixando, né? É isso aí. Então é muito nessa linha, né? Mas a gente conseguiu separar, ter o nosso tempo ali, e foi muito bom. Então a gente sempre celebra, né? A Rafa também tem um costume assim, muito grande de não esperar assim, datas para demonstrar alguns atos de amor, né? Outro dia eu estava no gabinete, chegou uma mesa de café da tarde. E ela sabe que eu amo café da tarde, mais do que café da manhã. Aí chegou lá o café, eu do nada assim, falei, mas quem mandou? Não, a Rafa Amanda que me mandou. ajudou. Então assim, é maravilhoso. Então acho que as datas são muito importantes, mas também você fazer algo fora das datas também tem uma significância, assim, um significado muito grande. Né? Então, isso é muito importante, né? Legal. A gente não tem assim, o costume de celebrar aniversário de namoro. Mas a Rafa sempre lembra quando é. Aniversário de Quarta-feira que namoro. vem. Ela sempre lembra. A gente 10 só não faz anos. uma celebração, 10 anos de né? namoro? Tem que fazer alguma coisa. 10 anos tem que fazer, né? 10 anos é o marco. Vou ligar Bodas. pro McDonald's na reservar um Big Mac lá e um McNiff pra você. Magnífico. O casal saudável vai sim comemorar no McDonald's. Tá bom. Mas nós estamos proibidos, né, amor, de McDonald's. Nós estamos proibidas lá em casa. Eu Isso e as aí. crianças e ele também. Foco. Ele já Voto. focou aí. É isso aí. É isso aí. Mas é a Então, melhor proibição é que a gente isso. pode ter mesmo, né? Igual do culto cachorro-quente. Falei, vamos proibir cachorro-quente? E, meu Deus do céu. Sim. Então, assim, a gente tem muitas lutas na vida. Então, a gente tem que aproveitar as celebrações para celebrar de fato, entendeu? Às vezes não vai ser uma viagem para Paris, mas vai ser Eita, um glória. cachorro-quente que vocês Um box gostam, de né? café da manhã, Um box de café da tarde. Café da tarde. Entendeu? Legal. Tem que Legal. celebrar. A gente tem que celebrar. Eu lembro que o povo de Deus, no Antigo Testamento principalmente, cada vitória levantava um altar de adoração a Deus. Verdade. Nós deveríamos fazer isso a cada vitória. Verdade. Né? Então, isso tem um impacto muito grande. É o que eles falam sobre não esperar uma visita, né? Pra colocar o melhor talher, o melhor suplá, a mesa posta. Aham. Não esperar um momento especial, né? Pra É verdade. usar seu jogo de jantar que você ganhou no casamento. É verdade. O momento especial é todo dia, né? É verdade. É isso, acho que a gente respondeu aqui, pelo menos a grande maioria, se não todas, mas já deu bastante conteúdo aí, né? Pra galera saber desde o namoro até o casamento. Tem mais alguma... Até hoje. Tem mais algo que vocês queiram acrescentar? Alguma mensagem, algum recado, alguma outra dúvida que vocês tenham ouvido, né? Que não passou por aqui, mas rodou esse Lovecast aí. Como é que foi? Eu diria que é ouvir e valorizar muito a opinião dos representantes que Deus colocou na nossa vida para esses processos, né? Tanto na escolha de com quem casar, os conflitos do casamento. E os representantes de Deus na Terra são os nossos pais
e as nossas lideranças, né, espirituais. Então, eu acho que isso é muito importante. Tem muita gente enfrentando esses processos sozinhos. Verdade. Às vezes chega no gabinete, pastor, a gente veio comunicar o divórcio. Verdade. Então, eu não sabia que vocês estavam passando por problema. Aí passa 1 ano, 2 anos, ali passando por cima e de repente, dá para resolver? Claro que dá, mas é muito mais difícil, né? Então, a dor que você passa, o desafio que você passa, você não é o primeiro que enfrenta. Outros já enfrentaram, já venceram. Então, não se fechem demais. Também não se abram demais, não tem que ficar na roda de amigos compartilhando os problemas do casamento. Sim. Né? Mas também não se feche de tal forma que vocês enfrentem tudo sozinhos e não tenham um direcionamento de alguém ali que pode ser boca de Deus para te ajudar numa decisão, numa solução. Sim. Então, seria por aí. Né? Tenha Amém. referenciais que Deus colocou na sua vida para você consultar, para você ter suporte. Sim. Eu não sei como é que um casal... Não sei como é que uma pessoa vive sem igreja. Eu consigo imaginar. Nem só que já era o suficiente. O benefício de ter cristão por saber que tem Jesus, esse já seria o suficiente. Mas assim, gente, a igreja é um suporte tão... É um terceiro tripé ali mesmo. É um suporte tão fundamental, tanto quanto ganhar dinheiro para sobreviver, comer para sobreviver, ter igreja para sobreviver. Verdade. Eu enxergo assim, desse jeito. Eu não também. tem como Eu também. enxergar de outra forma, assim. Viver fora do reino. Por mais que tenham desafios, óbvio, mas é uma coisa compensa tanta outra que É verdade. eu não vejo. E você, Rafa? Eu também acho. Eu acho que a gente precisa realmente viver de forma que agrade a Deus, ao Senhor, sabe? Que é isso que a gente vai levar para a nossa vida, para o céu, né? Sim. Então, cuidar do casamento, cuidar da família, eu acho que é algo fundamental. E é isso. A família é um... Como é que é, pastor? Me ajuda. A família é um reflexo do relacionamento dos três, né? De Deus. É verdade. Eu tenho essa sensação, consigo passar, mas é a tradução desse relacionamento celestial. A única coisa que chega perto da gente experimentar como é esse relacionamento, né? De Deus com a terra é o casamento. Né? Existe lá em Gênesis, quando fala que então Eva conheceu Adão e engravidou de Caim, lá nesse versículo, Gênesis 4, se eu não me engano, esse conheceu Adão, ele tem o mesmo significado no hebraico quando Davi fala lá em Salmos que Senhor, sonda-me, conhece-me. Então, é o mesmo significado, né? Esse conhecer, para a gente ter noção de como é profundo, forte. Muito forte. Deus usa o retrato do casamento para exemplificar a relação dele conosco. Da noiva. Então, a gente vê isso com muita clareza, né? O tempo inteiro. Então, é realmente por aí. Eu acho que muito, muito forte também o que o Rafa falou, que é viver para o reino, né? É saber que o casamento não é só não é só rotina, não é só o viver lado a lado, né? Não é só aquilo ali. Tem muito mais, tem ir no céu. E o que a gente está fazendo, né? Para daqui pouco tempo, porque a vida é um sopro, né? É que Deus nos garante. O que a gente vai, né, desfrutar no céu de tudo que a gente fez aqui. É verdade. Profundo. Eu vi outro dia na rede social um triângulo, onde numa abinha aqui do triângulo estava escrito esposa, na outra marido, em cima, né, no ponto de convergência ali era Deus, baixo a base natural do triângulo. Então, quanto mais próximo esposa e marido estão de Deus, mais próximos eles estão um do outro. E quanto mais distantes eles estão de Deus, mais distantes eles estão um do outro. Verdade. Então, o segredo do sucesso no casamento é nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus, que isso vai fazer com que nós sejamos melhores maridos, esposas, né? E assim glorifiquemos a Deus através da nossa casa. Amém. Amém, É amém. isso. Então é essa a nossa mensagem, né, pro Dia dos Namorados. A gente brincou, riu aqui, mas no fim o que a gente quer passar é isso, né? A importância de que um relacionamento não é sem fundamento, não é sem objetivo, tem o objetivo de glorificar a Deus, assim como tudo que a gente faz na vida, né? Mas
Casamento é tão importante quando a gente pensa por essa ótica que a nossa responsabilidade de escolher muda, né? Toda a perspectiva a partir desse entendimento. Mas obrigado, Rafa, obrigado, pastor Bruno. Foi um prazer aqui nesse cenário, primeira vez, Verdade. né? Primeira vez aqui. Que a gente possa voltar mais vezes com várias. A Rafa já trouxe aqui uns 3 temas, que dá pra gente fazer 3 podcasts aqui. Misericórdia. Para usar depois. Mas é isso. Espero que você esteja assistindo aqui no momento aí do Dia dos Namorados. Que esse Dia dos Namorados seja muito bom para você, senão que o próximo com certeza seja. E nós vamos nos ver muito em breve aqui nos próximos quadros. É isso aí. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.